E Cubistas, beleza? Fiquei meio sumido por umas 2 semanas sem gravar vídeo. Me desculpem que voltou às aulas. Eu tava vendo como que eu ia fazer pra conciliar estudo e cubo, então... Agora voltando com a frequência de vídeo normal. E hoje um example solves de intermediário no 3x3. Vou fazer 5 solves. E, bom, eu resolvi fazer intermediário porque algumas pessoas me pedem. Então, se você quiser que eu grave de example solve de método básico no 3x3, deixe nos comentários que no futuro estarei gravando. O cubo que eu tô usando é um GTS 3 magnético. Se você quiser comprar esse cubo, eu vou deixar o link pro site pra você comprar ele aqui na descrição. Então, bora para solves. Então, aqui o primeiro scramble, eu vou estar me limitando a fazer as cruzes sempre no branco, porque eu sei que é onde a maior parte das pessoas fazem. A primeira coisa que eu vejo aqui é esse verde, que tá bem fácil de descer aqui. O branco e verde, que é bem fácil de descer aqui, é só um movimento que ele já fica no lugar. E eu tenho também esses dois aqui, que são o azul, o branco e azul e branco e laranja, que com um movimento, os dois ficam a um movimento do lugar deles. Então, o que eu vou fazer vai ser... e tem também o branco e vermelho, que eu acho que a melhor maneira de fazer ele é resolver ele enquanto eu resolvo o verde. Então o que eu vou fazer vai ser fazer um U2 para trazer os dois, branco e laranja e o branco e azul, para os lugares dele, para faltarem só um movimento para colocar pro lugar deles. Aí eu vou jogar esse aqui lá para trás, para ele alinhar como centro dele. Aí ele vai ficar a um movimento de ficar na camada. Agora sim eu coloco o verde, o branco e o verde. E agora é só colocar o laranja e branco lá embaixo e o branco e azul, certo? Então agora a finalizar intuitiva, né, do método intermediário. A primeira coisa que vejo é esse parzinho, que já tá formado, então obviamente eu vou começar por ele. Só colocar ele aqui. Aí também já fica esse par aqui bem visível. Dá pra separar ele assim, ó. Que aí ele fica bem próximo para pescar ele lá atrás. Agora tem esse aqui também. Eu posso jogar ele pra cá, que aí ele fica numa posição boa para pescar. Ele aqui. E eu tenho também esse último par. Eu posso, se eu jogar essa edge lá para trás e fizer um U2, ele forma um parzinho, que aí é só encaixar. Agora aqui veio um L, certo? Então fazer aquele algoritmo do método básico mesmo, só uma vez. Agora aqui veio o caso de H, eu tenho dois aqui e dois aqui. Então é aquele algoritmo do Sune duas vezes, é o Sune que cancela com o Sune. Porque nesse caso se eu fizer um Sune e depois um Sune, ele vai resolver. Então o que acontece é que enquanto você vai fazer o AUG, ao invés de você voltar aqui no Sune, você volta só uma vez e cancela no próximo Sune. Esse é o algoritmo que usa para o método intermediário e para o método avançado. Agora aqui, tem dois certos, deixa para trás e faz o L. E aqui agora veio a PLU. Só fazer ela. E acabou o primeiro scramble. Segundo scramble, de novo fazendo aqui a cruz branca. A primeira coisa que eu vejo é esse o branco e vermelho que tá a um movimento de proposição dele. Aí dá pra ver também esse azul e branco, que também tá a 2 movimentos do lugar, né? Que se eu colocar ele aqui e trazer ele pra cá, ele já vai pro lugar dele também. E aí tem esses dois que estão um pouco mais complicados. Então, o que eu vou acabar fazendo aqui vai ser colocar o vermelho no lugar. Depois subir o azul pra colocar ele aqui do lado. Aí vai acabar faltando esses dois, certo? Eu sei que o branco e laranja, ele tem que vir à esquerda do azul e o branco e verde à esquerda do laranja. Então o que eu vou fazer vai ser fazer um D, que aí eu desço o branco e laranja, que fica na posição certa, só faltando um movimento para colocar. E agora eu faço a mesma coisa, só que com o branco e verde. Eu faço um D e coloco ele aqui, que aí assim tudo fica a um movimento de ir pro lugar. Finalizar intuitivo, a primeira coisa que eu vejo
é esse aqui. Se eu fizer uma maneira intuitiva de fazer isso, eu posso trazer esse aqui pra cima, mas daí ele vai ficar ruim, certo? Então, eu posso tentar fazer isso aqui virar um pesca de alguma maneira. Então, se eu trazer ele pra cá e fizer um pesca, ele se transforma em outro pesca. Então, só fazer esse outro pesca. Agora eu também vi esse branco, azul e laranja com o meio azul e laranja, que estaria bom para um pesca, só que o meio ficaria invertido. Então, o que eu tenho que fazer aqui é juntar isso aqui num parzinho. Então, se eu esconder o branco, azul e laranja lá atrás, fizer 1 ou 2 e descer, ele forma um parzinho e fica pronto para encaixar. E agora o que aconteceu foi que os outros dois cantos estão já no lugar. Então é só fazer o algoritmo de camadas mesmo, então aqui e aqui. A cruz veio pronta por sorte, então só fazer o algoritmo de resolver direto, que é o algoritmo do L, né? Que é assim. Aí aqui ele acabou que veio na diagonal, não tem nenhum que tem 2 certos. Então eu vou fazer o algoritmo que eu uso, que é a PLLY, para resolver isso aqui, que é F, R, U', R', R, U, R', F', R, U, R', F, R, F'. Algoritmo meio complicado, mas é o que eu uso para resolver isso aqui pelo método intermediário. Aí agora, PLU de novo, só resolver ela e acabou o segundo Scramble. Terceiro Scramble, cruz branca de novo. As primeiras edges que eu vejo aqui são o branco e laranja e o branco e azul. Que os dois estão a 2 movimentos de os dois ficarem certos. Meio confuso, mas então se eu fizer 2 movimentos, os dois ficam certos, só faltando alinhar aqui. Aí o que eu posso fazer é porque essas blusas aqui estão bem ruins, na verdade. Então, eu acho que o que eu faria, na verdade, seria colocar elas primeiro. Porque as duas também estão a 2 movimentos de ficar pro lugar aqui. Se eu fizer esse movimento aqui, as duas ficam certas, uma em relação à outra. Então, acaba sendo melhor fazer isso do que começar por essas duas aqui. Porque não dá uma continuação boa pra elas. Então, o que eu vou fazer vai ser colocar a edge branca e verde. Aí coloca a vermelha. Então agora eu tenho a branca e azul e a branca e laranja fora. Eu sei que a branca e laranja ela tem que ir à direita do branco e verde. Então eu posso trazer o branco e verde pra cá e descer o branco e laranja. Aí falta a edge branca e azul agora, que eu posso encaixar ela com esse movimento aqui, com R', F, R, que ela fica no lugar dela. Aí é só fazer um D que a cruz fica pronta. Bom, o primeiro par que dá pra ver aqui, as primeiras duas edges que eu acho aqui do F2L são essa aqui, que é o branco, verde e laranja, e a edge verde e laranja. Que se eu fizer um pesca aqui, elas ficam elas formam um par. Que seria o que eu iria fazer, provavelmente. Ok, junto o parzinho, só encaixar. Agora tem esses dois aqui, que é o branco, o azul e o laranja, e o azul e laranja. Escondendo o branco lá atrás, pra juntar com o azul. Aí só encaixar aqui. Mesma coisa, aquele mesmo caso lá, o do primeiro par. Fazendo um pesca aqui, forma um parzinho. Aí aqui eu tenho esse aqui que parece um pesca, mas ficaria invertido, né? Porque essas duas aqui são diferentes. Então o que eu iria fazer seria esconder o branco lá atrás. Colocar aqui pra juntar com o vermelho e formar um parzinho. Agora tem que fazer a cruz, né? Agora tem uma linha. Então é o inverso daquele algoritmo lá do método de camadas normal, que é o F, R, U, R', F'. Agora aqui eu tenho o Superman, que a gente chama, né?
que é quando tem 2 certos aqui e 2 olhando pra cá. Mesmo caso lá da solve passada, que não tem nenhum que tem 2 certos. Então, só fazer a PLY. E acabou que resolveu aqui os meios. Então, dei um pouco de sorte nessa aqui. Quarto Scramble. Dei sorte, veio uma das edges prontas aqui. Uma da edge branca e verde veio pronta. Então, agora faltam só 3. O laranja e branco tem que vir à direita do branco e verde. E o branco e azul tem que vir à direita do branco e laranja. Então, se eu fizesse um D aqui e colocasse o branco e laranja aqui à direita desse, esse aqui já ficaria pronto pra vir aqui do lado do laranja. Aí só faltaria uma, que é essa aqui, o branco e o vermelho, que tem que vir aqui. Então é só fazer um D, L, D2. E agora a cruz está pronta. Primeiro par que vejo aqui é esse aqui, que tá bem óbvio, branco, vermelho, verde e o vermelho e verde. Eu esconderia a edge aqui dessa vez, faço um linha e uma linha, que ele vira um pesca. Só resolveu o pesca. Agora aqui tem esse aqui, o branco, azul e laranja com o meio laranja e azul. Se eu fizer um pesca aqui, ela vira um pesca também. Então, só fazer isso. E aqui já ficou um parzinho pronto. Dei um pouco de sorte. Então, só colocar o parzinho. E agora aqui caiu um caso meio ruim, que é o branco, laranja e verde tá em cima e a edge tá resolvida. Nesse caso não tem uma maneira boa de resolver intuitivamente, então o que eu faço, até no método, quando eu faço os algoritmos para FDZL mesmo, é fazer o triple second, que a gente chama, que é fazer pesca, o linha, pesca, o linha, pesca, o linha, 3 vezes. Então é fazer pesca, o linha 3 vezes. Então pesca, o linha, pesca, o linha, pesca, o linha. Agora aqui caiu nenhuma edge pra cima, que é meio ruim, então MU, 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 M linha, não, M linha U, M linha U, M linha U, M linha U, aí MU, 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 que aí resolve 4 edges. Agora aqui veio o pi, né, que a gente chama, que é quando tem 2 aqui e 2 aqui, só fazer o algoritmo. Veio 2 certos dessa vez, deixa eles pra trás. Faz o L. E agora PLLU. Último scramble do vídeo. A primeira coisa que eu vejo neles são essa edge branca e verde. E essas outras duas edges que estão aqui pra cima. E tem essa edge que tá aqui embaixo também. O que eu faria nesse caso seria colocar essas duas edges opostas com L, F, R'. Aí o branco e azul tem que vir da direita do branco e laranja. E se eu fizesse esse L, F, R', ele já ficaria a um movimento de ir pro lugar dele. Então eu colocaria ele depois. E aí só sobraria esse aqui que estaria aqui em cima. Que ficaria fácil também, que só com 2 movimentos dá pra colocar. Então o que eu faria seria L, F, R'. Aí esse aqui fica um movimento, faço o B', né, no caso, para colocar ele no lugar, aí faço um D e um R2. E agora a cruz está pronta. F2L, tem esse parzinho aqui que tá pronto, só que ele não tá em cima, então tira ele aqui do lugar e encaixa ele. Deu sorte, veio outro par pronto, só colocar ele. Agora é aquele caso quando tá longe, né? Não, pera, esse caso aqui é meio ruim. Esse outro aqui tá um pouco mais óbvio. Então eu acho que eu provavelmente iria por ele. Então você pode... Se você encontrar 2 pares ao mesmo tempo, você pode optar pelo que tá mais fácil. Então aqui eu provavelmente esconderia a edge, colocaria aqui e desceria. Que eles ficam distantes um do outro e dá pra fazer o pesca. E agora tem um parzinho invertido, né? Que a edge tá invertida, então se ela tivesse o contrário, ficaria um parzinho certo. Então esse caso aqui eu tenho que esconder o canto aqui em cima, fazer um 2 e um R, que aí vira um pesca. Só fazer aqui.
Veio um L, né? Então, fazer aqui o algoritmo dele. Aquele mesmo caso, quando tem 2 aqui e 2 aqui, é aquele Suni que cancela com ele mesmo, então fazer um Suni 2 vezes, só que cancelando. Aqui, tem 2 certos, então deixa eles pra trás. Faz o L. E pera LU. E acabou. O último Scrabble. Bom, esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem simples, mas tem bastante gente que pede Example Solves 3x3 e especialmente Example Solves intermediários de 3x3. Então, resolvi atender o pedido de vocês. Espero que tenha ajudado alguém. E espero que tenham gostado do vídeo também. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal. O vídeo fica por aqui e até a próxima. Abraço!